Olá, eu sou a Caroline Oca, idealizadora do Essencial, e hoje, como toda quarta-feira, é dia de vídeo. O vídeo de hoje é falando sobre, e o tema é exploração da personalidade, que será uma série com alguns vídeos que eu vou postando ao longo do tempo para a gente falar sobre isso. Espero que vocês curtam e se inscrevam no canal para acompanharem as novidades semanais. Um dos conceitos que mais me surpreendeu positivamente em psicossíntese foi a leitura tão simples e ao mesmo tempo tão complexa que o Assagioli compartilhou sobre a estrutura da nossa personalidade. Pois bem, então vamos começar falando sobre essa tal personalidade. A ideia de que nós não somos indivisíveis, imutáveis, lineares, eternos e ao mesmo tempo unos me fascina. Quando eu observo que nada nessa vida é permanente ou constante, eu sinto uma profunda liberdade em observar como o meu ser é pela perspectiva da mutação, composto por várias partes que mudam o tempo todo e conforme mudam, novas partes vão sendo descobertas e trazidas à tona. E essa percepção possibilita que eu me expresse no mundo de determinada forma. Então, começando pelas principais partes, eu vou falar sobre alguns corpos, vou apresentar 3 aqui para vocês. O primeiro é o corpo físico, que é o mais denso, que é o mais perceptível, é o mais visível, eu sinto, eu toco, eu consigo ter uma experiência direta com ele. Se o meu corpo físico mostra algo, como por exemplo, eu fico vermelha numa experiência de vergonha, ou eu grito quando eu me assusto ou eu tenho medo, eu pouco consigo camuflar o que esse corpo físico está sentindo e demonstrando. Muitas vezes, controlado ou reprimido, esse corpo, esse sistema, esse veículo de expressão do meu ser, da minha personalidade, ainda tem muito a evoluir no processo de autodesenvolvimento, no geral. Depois dele, existe também um que é menos denso, mas ainda denso, que é o corpo emocional, o corpo das emoções, dos sentimentos, dos afetos. Eu posso até camuflá-lo. Por exemplo, eu tô com raiva de alguém, mas eu dou um sorrisinho para a pessoa. Mas ele ainda é tão expressivo quanto o corpo físico. Em seguida, menos denso, mais sutil, nós temos o corpo mental, que é onde os pensamentos, ideias, crenças, julgamentos, críticas e valores são processados e também onde eles nascem. Se eu não falar sobre os meus pensamentos, ninguém vai ter acesso a eles, então eles precisam ser expressos de alguma forma. Dos 3 corpos apresentados até agora, ele é o mais sutil deles. Eu tô aqui falando de uma forma bem superficial, mas é mais para a gente começar a explorar essa ideia e se aprofundar nela ao longo do tempo. Pode ser que algumas pessoas estejam pensando, como assim eu sou feito de partes? Não, eu sou o que eu sou, eu sei quem sou e é isso aí, ponto final. Então eu vou fazer uma analogia meio bobinha, mas que pra mim faz todo sentido, tá bom? Vamos pensar na estrutura de um prédio. Um prédio é um prédio. Eu olho e nomeio prédio. Agora imagine que para este prédio ser construído, foi necessário que alguém pensasse de uma forma lógica e racional sobre como ele seria estruturado, como ele ia ganhar forma, corpo. Muitas emoções estão provavelmente envolvidas nesse processo, incluindo o que as pessoas esperam com as unidades desse prédio. Ao comprarem, elas estão comprando sonhos. O que elas esperam disso em termos emocionais? Como as pessoas que constroem estão emocionalmente. Além disso, ele necessitou de uma fundação. É sobre esta fundação que ele se assenta, que ele começa a existir. Sem isso, ele não estaria de pé. Além da fundação, ele também precisou de milhares, milhões de tijolinhos para ser construído. Imagina que para cada tijolinho ficar junto foi necessário concreto. Cimento, areia, água, talvez cal, algo que fizesse essa liga e unisse os tijolinhos. Agora imagina que essa massa é composta por diversas pequenas partes de cimento, de gotas de água, de grãos de areia, e que, para levantar esse prédio, foi necessário muito mais do que tijolos e concreto, janelas, portas, vidros, madeira, tudo que foi necessário para construí-lo. Enfim, uma infinidade de materiais para levantar este ser único chamado prédio. Agora imagine que em cada grão de areia, em cada gota d'água, em cada pedacinho de madeira,
existe uma composição química de átomos invisíveis aos nossos olhos, mas que sem eles nada existiria de material no nosso mundo. De uma forma resumida, é mais ou menos assim que eu vislumbro quando falamos do nosso ser. Ele é composto por tantas partes que sequer temos consciência delas. E a leitura do Assagioli me ajudou não só profissionalmente, como principalmente pessoalmente, a compreender essa estrutura e a navegar nela. A psicossíntese, assim como a vida, não é algo que a gente compreende mentalmente, teoricamente. É algo vivenciado. Mas, ao compreender o potencial da experiência, ela se eleva a níveis até então pouco explorados conscientemente. Pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com mais pessoas esse potencial de experiência e apresentar o mapa da personalidade, ou o que o Assagioli chamou de diagrama do ovo, uma ilustração da concepção e constituição do ser humano. Lembrando que um mapa é apenas um mapa estático, enquanto o território é dinâmico e rico. Então vamos fazer algumas considerações básicas sobre o diagrama do ovo que vocês veem aqui na tela agora. Esse diagrama representa a totalidade da nossa psique. As três principais divisões representam o nosso passado, presente e futuro. Vamos começar pelo inconsciente inferior. Inferior aqui não é no sentido moral, mas no sentido didático de localização. Seria como a fundação do prédio, onde ficam as funções corporais, os impulsos primitivos, as manifestações psicológicas como fobia, obsessões, crenças falsas e paranoides. Representa o nosso passado psicológico pessoal através de complexos reprimidos e muitas vezes com memórias esquecidas. Muito do que se manifesta em nosso corpo físico está ligado ao inconsciente inferior. Já no inconsciente médio, encontram-se os potenciais e elementos psicológicos mais perto do nosso campo de consciência e, portanto, mais fáceis de serem acessados e trazidos a esse campo. Esse campo que é onde você está agora, assistindo a este vídeo. O campo de consciência é a parte da personalidade que possui a percepção direta, observável e passível de análise e julgamento. Tudo aquilo que sentimos, do fluxo de imagens, pensamentos, sentimentos, desejos e impulsos que nos tomam e que podem ser observados e reconhecidos. Quanto mais expandido esse campo, maiores as possibilidades do conteúdo do inconsciente médio ser absorvido e trazido para dentro da consciência. Algumas experiências de estados alterados de consciência podem favorecer para que esses conteúdos entrem no campo de consciência, mas quando o campo retrocede, não necessariamente esses elementos se mantêm no campo. Eu estou falando aqui de experiências de pico, por exemplo, com o uso de substâncias químicas ou naturais para alterar um estado de consciência e que, se não estiver muito bem trabalhado, pode não se manter dentro do campo, esse potencial atingido dentro de um estado de pico. E quem observa ou reconhece isso que está acontecendo dentro do campo de consciência? O eu, que está dentro desse campo, por isso é chamado de eu consciente ou ego. Todo o conteúdo projetado em nosso campo de consciência pode ser absorvido ou percebido por este eu, que pode ser educado, lapidado e trabalhado para discriminar que conteúdo é esse que está sendo projetado. No inconsciente inferior, ou supraconsciente, temos o lugar de onde recebemos intuições, criatividades ou aspirações superiores. É a fonte de sentimentos superiores, como a alegria, o amor altruístico, a paz, os estados de contemplação. Uma das principais tarefas em nosso processo de evolução é explorar os conteúdos supraconscientes. O eu superior é a fonte ou a expressão maior do eu consciente, ou do ego. O eu consciente se deve à existência de um centro permanente, de um eu verdadeiro situado além ou acima deste eu menor. Imagine que em uma orquestra existe um regente. Esse regente seria o eu consciente ou o eu menor ou o ego. Para que a orquestra toque a música, o regente precisa da obra. Essa obra já está escrita pelo eu superior, o autor da obra. Esse eu superior não deve ser confundido ou comparado com o superego freudiano, pois ele em nada se baseia em leis, valores ou moral. Trata-se do eu mais verdadeiro, que, quando acessado, pode expressar de maneira genuína a verdade do ser. E por último, o inconsciente coletivo, um conceito trazido por Jung e que nos lembra que estamos imersos nesse mar inconsciente desde o início da nossa jornada na Terra. Todos os seres humanos estão de alguma forma conectados,
Não somos seres isolados de outros e da história da raça humana, das nossas relações familiares e do nosso contexto social. Bem, agora depois dessa explanação teórica, eu convido vocês a observar as aparentes dualidades e os conteúdos que se apresentam aí dentro de cada um de nós, de você. E começar a perceber de onde esses conteúdos, imagens, ideias, sensações, sentimentos, pensamentos podem estar vindo. E lembrando que somos compostos por partes, porém somos unos, e essa é a grande sacada de uma abordagem integrativa. Eu também te convido a acompanhar os próximos vídeos, onde eu vou falar de uma forma mais prática sobre como esses conteúdos e esses aspectos acabam influenciando a nossa jornada de evolução de consciência. Gratidão por você ter chegado até aqui, inscreva-se no canal e um grande beijo!